Bom dia a todos, bem-vindo a mais uma live mensal aqui, o WHG Overview. Hoje a gente vai falar sobre, tem muitos temas para discutir, então vamos logo. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sou Andrew Ryder, CIO do WHG. Estou aqui com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe. Bom dia para todo mundo. Só preparando aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente tem que a gente tem mostrado nas outras lives, o mês de fevereiro, o que tem acontecido nas classes de ativos. Fevereiro e o ano em geral, a gente tem visto as commodities sendo os destaques positivos dos mercados. Você vê que o petróleo só em fevereiro subiu 11%, ouro subiu mais 6%. Depois a gente mostra um pouco isso mais no detalhe. E o que está mal continua sendo as ações de tecnologia, então Estados Unidos especificamente, e as ações de tecnologia também, ADRs da China. Na direita, a gente tem um pouco mais de granularidade, com essas cestas de ações que a gente acompanha, que eu acho que dá um pouco mais a visão, um pouco mais de profundidade. Dá para ver que realmente metais subiram muito, as mineradoras europeias, qualquer coisa que tem a ver com commodities foi bem. E o que foi mal são coisas de pagamentos, internet, as grandes techs, software. Então, realmente, continua essa dinâmica em fevereiro, até antes de março, que até acentuou essas tendências. A gente tem falado, antes de entrar um pouco no que a gente tem falado, nosso contexto de normalização, a gente queria só lembrar um pouco como a economia dos Estados Unidos está forte e está até superaquecida. Eu acho que esse é o contexto que a gente tem que sempre lembrar quando a gente está pensando nos acontecimentos de hoje. Vou passar um pouco para o Fenolio aqui falar sobre isso. É isso aí, bom dia para todo mundo. O fato geopolítico de fevereiro, a gente às vezes a gente esquece um pouco como a economia estava performando antes desse período. Então, esse slide é meio para lembrar qual que é o ponto de partida, da avaliação do cenário a partir desse choque que aconteceu em fevereiro. Então, assim, a avaliação era uma economia superaquecida, Se a gente lembrar bem, assim, a discussão pré-invasão da Rússia à Ucrânia era qual era o ritmo de alta de juros que o Fed vai imprimir esse ano para desacelerar a economia e controlar a inflação. Essa era a grande discussão. Teve até um momento ali no mês de fevereiro que o mercado chegou a precificar 50 pontos de alta para março, e era basicamente em resposta a uma foto que a gente selecionou aqui de alguns slides, alguns gráficos, para exemplificar. Então, primeiro, lembra que na virada do ano teve até uma pequena desaceleração da economia dos Estados Unidos, que dá para olhar nesse gráfico aqui de cima, isso aqui é o Evercore ISI Company Survey, que é uma espécie de um indicador de uma consultoria que a gente gosta muito. Ele vai com vários setores e ele vai uma espécie de indicador de difusão que vai conseguindo medir o ritmo de crescimento da economia dos Estados Unidos toda semana. Então, é um indicador super rápido. Então, ele caiu com a Omicron e já voltou. Então, você tem na época, todo mundo falava fevereiro e março vai ser um mês de reaceleração da economia, passado aquela pequena onda da Omicron. Isso está se confirmando. Você tem ativos financeiros do setor privado em níveis super altos, que a gente vê no gráfico da direita, chegou a 6,3% do PIB, então dá aquela sensação de riqueza e dá, enfim, uma turbinada no consumo. E, além disso, você tem salário. Então, a gente está acostumado a ver inflação de salário 5% a 6% na média da economia dos Estados Unidos, só que esse gráfico aqui da esquerda, aqui embaixo, ele é a inflação de salários para quem trocou de emprego. Então, ele troca de emprego e tem um aumento de salário instantâneo, e esse salário na margem, vamos pensar assim, está rodando a 8% ao ano, e acelerando. Então, acho que esse é um ponto super relevante quando se pensa em persistência da inflação. Esse é um ponto que a gente tem falado bastante. Aqui é só um outro gráfico que exemplifica essa teoria. E, por fim, a questão assim, do crescimento. Muita gente fala, poxa, a economia americana precisa desacelerar, precisa mesmo, só que para onde? Qual que é o ritmo de crescimento adequado do crescimento americano? Então, a gente pegou aqui o crescimento do PIB contra o PIB potencial. É uma métrica bem de economista, assim, bem clássica, e a perspectiva até o final desse ano é que a economia dos Estados Unidos cresça cerca de 3%, e o potencial é 1,8%. Então, mesmo com alguma desaceleração já esperada para esse ano, a economia dos Estados Unidos cresce 1 ponto acima do potencial, que é muita coisa. Ainda é uma economia que está crescendo, assim, a demanda cresce acima da oferta,
Então, essas pressões de inflação e esse desequilíbrio da economia continua, né? Você precisa desacelerar a economia mais. Então, a gente ainda está, assim, o desequilíbrio, a mensagem aqui é, a economia está aquecida, tá? E com alguns desequilíbrios grandes, né? Especialmente no mercado de trabalho, tá? A gente pode falar até mesmo no volume de riqueza em relação ao PIB, que aparentemente subiu demais aí depois da Omicron e gera algumas distorções de oferta e demanda importantes para o Fed endereçar. Acho que quando a gente fala de normalização, que a gente tem falado desde o final de novembro, que a gente acha que é o nome, né, adequado para o momento que a gente está vivendo, né, acho que a gente trouxe 2 gráficos aqui diferentes sobre, né, esse problema, né? O mercado de trabalho está muito, muito forte e a poupança ou riqueza do americano está muito, muito forte. Então, esse é o contexto no qual a gente entra, né, nessa guerra e nesse movimento todo que a gente está falando. Mas antes disso, a gente queria então falar um pouco mais sobre normalização. Então, esse gráfico a gente trouxe lá desde a live de dezembro, aqui na esquerda. Esse é o mandato do Powell, se você pensar assim, no segundo mandato, é normalizar, né? O CPI, que é a inflação, essa linha vermelha, e as condições financeiras que estão muito, muito, né, loose, né? E que, né, quer dizer que tem uma liquidez muito grande no mercado global, e ele tem que trazer isso de volta para o normal. E em vez de trazer para o normal, o que o mercado tem visto é que a gente está dando 2 passos para trás. Esse é um pouco, se quiser resumir a nossa live hoje, é isso, né? A normalização está dando 2 passos para trás. O primeiro passo é a inflação, que estava até, né, se dissipando mais, e vou passar para o Fenôlio entrar um pouco mais no detalhe. E o segundo passo é a situação da Rússia e Ucrânia, que, né, foi outro passo para trás nessa normalização. Esse ponto mesmo, né? Esse gráfico aqui só para um gráfico simples, mas exemplifica bem o mundo, né? Como essa aceleração inflacionária ela é muito disseminada, né? Vários países europeus também que por muito tempo não tiveram inflação alta, agora estão colhendo inflação acima de 5%, que a grande exceção é a China, né? Com inflação abaixo de 1%. Isso aqui tem repercussões para preço de ativo. A gente vai voltar a falar de China aqui no final da live, mas só para lembrar desse ponto. E esse gráfico também da direita que a Goldman Sachs publicou num relatório recente, né? Ele fez a decomposição dos itens do core, do CPI core americano, do núcleo de inflação. Ele mostra que a quantidade de itens, né, mais de 60% dos itens de inflação dos Estados Unidos estão rodando acima de 4% ao ano. Tá? Então, não é mais uma coisa específica, né? Isso aqui é uma exemplificação, é um gráfico que mostra como a inflação está disseminada, e a gente já tem 20% dos itens da cesta de inflação americana rodando acima de 10% ao ano. Tá? E a gente está falando do core, do núcleo, não tem gasolina, não tem alimento, não tem nada disso. Isso aqui é núcleo de inflação. Então, só para mostrar como essa situação inflacionária ela é bem mais grave, bem mais persistente, bem mais disseminada do que a gente poderia imaginar. Esses 2 gráficos são importantes, porque ano passado muita gente tinha essa cabeça que é transitório a inflação, né? Então, primeiro ponto, é mais nos Estados Unidos, tem um negócio específico, a Europa é muito, né, tem um monte de coisa de demografia, crescimento baixo, etc., não vai ter muita inflação. Poxa, a Alemanha está rodando quase 1% de inflação mensal nos últimos meses, e na direita é o que o Fernando acabou de falar, como, né, a gente estava achando, a gente não, o mercado, né, achando que preço de carro usado, tinham essas coisas meio one-off que iam normalizar, e está indo para o contrário, né? Está espalhando para mais e mais itens que estão subindo acima de 10%, acima de 4%, são números muito altos, lembrando que a meta de inflação nos Estados Unidos é 2% por ano, e que por 10 anos, né, antes do Covid, o Fed não conseguia nem atingir 2%. Né? Então, aqui é uma mudança de paradigma, basicamente, o que está acontecendo. E aí esse passo para trás da normalização, né? Então, acho que tem 2 aspectos aqui que esse slide tenta abordar. Esse gráfico da esquerda é a decomposição da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, né, da Treasury. Então, o que a gente observa? Né? No começo do ano, o componente de juro real, que é a linha azul, ela abriu bastante, né? Ela saiu de menos 1,10, que é aqui no eixo da esquerda, para alguma coisa perto de menos 0,40. Foi aquele cenário de, enfim, o Fed vai ter que reagir, esse quadro inflacionário, né, a política monetária vai ter que apertar. Então, esse foi assim, a narrativa de mercado de 1º de janeiro até meados de fevereiro, vamos pensar assim. Só que com a invasão russa, a Ucrânia, por isso que a gente colocou um passo para trás, né, porque essa normalização ela se desfez.
o juro real voltou a cair para -1, então que é basicamente o patamar aqui do final do ano passado. Tá? E o break-even inflation, né, que é o prêmio de inflação do papel, ele subiu aqui de 2,40 para 2,84. Então, ou seja, foi uma marcha ré grande, tá, no processo de normalização, né? Começava o processo de normalização, a gente volta para trás para um cenário talvez pior do que era antes de janeiro. Acho que essa é a mensagem. E a gente construiu aqui uma regra de Taylor, né? O que é a regra de Taylor, para quem não está familiarizado? É uma relação econométrica, vamos pensar assim, uma relação que mostra qual que é a taxa de juros adequada dado o desequilíbrio da inflação, né, a diferença da inflação para a meta, e o desequilíbrio do mercado de trabalho, né, quanto que você está longe do pleno emprego, abaixo ou acima. E qual que é a política monetária ótima dado a situação econômica do momento. E daí a gente puxou essa Taylor até 1971. Tá? Então você tem aqui o Fed Fund Rate em laranja, em azul você tem qual que é a estimativa da política monetária ótima dado a inflação e atividade desde 71. Né? Daí você vê aqui uma boca de jacaré na ponta, né? O que a Taylor diz hoje? Que hoje a taxa de juros dos Estados Unidos deveria estar em 2,5% e não em 0,25%. Né? Lembrando que tem uma banda, a gente pegou só a parte de cima da banda para facilitar a conta. Então, hoje deveria ser 2,5%. E daí quando você olha essa diferença entre o que deveria ser e o que é o gráfico de baixo, né? Então o Fed está em cerca de 2,3 pontos percentuais abaixo do que deveria. E quando você olha o histórico disso, a pior diferença, né, entre o que deveria ser e o que é, desde os anos 70. Os anos 70, o interessante daqui é que durante 10 anos a política monetária foi mais frouxa do que deveria. E a gente sabe o que aconteceu naquele período, né? A inflação saiu do controle, ela subiu muito, a expectativa desancorou, e a gente sabe toda a história dos anos 70, exatamente quando teve um choque de commodity muito grande nos anos 73, 79, e a gente está repetindo um choque muito grande agora no ano de 2022, que a gente vai comentar. Então, aquela coisa, né, aquele ditado, a história não se repete, mas ela rima. Tá? E tem muitas coincidências com os anos 70 aqui que tem que tomar cuidado. E foi mais ou menos esse ponto aqui do último depoimento do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, no Congresso americano, há mais ou menos 10 dias. Né? Ele foi perguntado por um senador, assim, aqui, tradução aqui rápida, né? Volcker colocou a economia em recessão para conseguir controlar a inflação. Você está preparado para fazer o que foi preciso para controlar a inflação? Essa foi a pergunta do senador Shelby. E daí o Powell respondeu, eu espero que a história irá registrar que a resposta para a sua pergunta é sim. Se eu tiver que colocar a economia numa recessão para controlar a inflação, eu vou fazer. E talvez o Fed vá caminhar para essa direção. Não agora, ele mesmo sinalizou nesse depoimento que o próximo passo é dar 25 pontos na reunião do dia 16 de março, talvez pela situação agora geopolítica, de mercado, quer ser um pouco mais cauteloso. Só que, de novo, dado o que aconteceu na Rússia, o desequilíbrio é maior econômico a partir de agora, e quanto mais tempo demora o Fed para tomar uma decisão, maior o desequilíbrio, e no final mais juros ele vai ter que dar no final. Né? Esse é o risco. Né? Claro que várias coisas acontecem no meio do caminho que podem impedir esse cenário de acontecer. Mas, no final das contas, ou ele vai ter que dar mais juros, que o desequilíbrio é maior, ou em algum momento ele vai ter que acelerar o passo, como foi em 94, começou com 25 pontos, o Greenspan, depois foi para 50, depois foi para 75, até o ponto que eles acharam que a inflação estava sob controle. Então, acho que esse é um risco que ainda permeia o cenário, né? Depende muito do que acontece no geopolítico, que a gente vai começar a falar agora, mas esse, vamos dizer assim, que não é o foco do momento, mas é o background macro, né, que está por trás que eu acho que tem que estar por trás da cabeça do investidor. Só queria complementar um pouco, né? Não sei se todo mundo consegue ver o mouse aqui, mas nessa diferença, o spread do Fed Funds menos o Taylor Rule, né? Então, o juro americano, quanto que ele está abaixo ou acima de onde ele deveria estar em teoria, basicamente o que esse gráfico quer dizer. Né? Você vê os anos 70, que parece uma diferença grande, mas era, né, no nível, né, a inflação estava rodando, sei lá, né, muito alto, então os juros deveria estar em 13, ele estava em 12, uma coisa assim. Então, né, eles estavam com medo que a economia ia entrar em recessão, a economia estava frágil, né, e é o Banco Central americano, o banqueiro central americano mais criticado até hoje, né, esse Arthur Burns. Ele ajudou o Nixon a ser reeleito, deixou a inflação meio que, né, ficar né,
entrar na psicologia do consumidor e de todo mundo, e o Volcker teve que entrar para levar essa diferença, para virar esse verdinho aqui nos anos 80, que, né, foi essa revolução. Então, esse é o contexto, é o grande trauma americano aqui de política monetária, mas essa diferença é muito pequena relativa ao que está hoje, né? Dado que a gente, né, deveria estar em 2,4 e está em 0, não só está em 0, a gente está tendo QE ainda, né, nos Estados Unidos. Então, né, tá na ponta muito, muito contrária. Segundo ponto que eu queria, né, reforçar aqui, se você olhar essa diferençazinha aqui, que parece nada, aqui em 2003 a 2007, foi quando o Greenspan, né, e um pouquinho o Bernanke, né, criaram o housing bubble, todo o problema de subprime. É o outro banqueiro central muito criticado pelo mercado, que deixou aquela bolha acontecer e acabou resultando na crise da Lehman. Se olhando aqui, isso aqui parece, né, um negocinho nada demais, mas isso, na nossa vida aqui, né, profissional e tal, foi o grande, né, talvez, né, debate aqui se estava errado ou não. E nos últimos anos também estava um pouco abaixo, né, por isso que o Powell até quis normalizar lá em 2018 e a economia não aguentou. Então, o que a gente está vendo aqui é uma coisa, assim, uma anomalia muito, muito grande, por isso que a gente gostou de mostrar dessa forma, para reforçar esse ponto. A outra coisa que eu queria falar, aproveitando que tem esse gráfico, que não tem nada a ver com a mensagem que a gente está passando aqui, mas a gente volta para isso daqui a pouco. Na esquerda, esse US Real Rates, né, o juro real americano, estava normalizando. Todo mundo no mercado estava falando, nossa, o juro real está subindo, isso aqui vai ser ruim para ações de tecnologia, essas ações de crescimento, né, que tem um duration mais longo, porque o caixa só vem lá no futuro, se vier caixa um dia. E as ações sofreram muito quando o juro real estava voltando, né, para o normal, em teoria, e agora que voltou tudo para baixo, né, praticamente para o low, na Alemanha chegou no all-time low de novo, o setor de tecnologia foi o que mais sofreu, né? Então, isso é uma grande incógnita que eu não vejo as pessoas debatendo tanto, mas eu acho que isso é bem interessante. Eu volto para esse ponto depois, mas acho que essa linha azul aqui ajuda a visualizar isso. Então, passando um pouco aqui, então a gente gastou muito tempo aqui falando sobre o Fed, inflação, tudo isso. Todo mundo falando, poxa, mas, né, o grande assunto do dia é Rússia, mas eu acho que é importante ter esse contexto todo, que é super importante, para depois falar, né, duas páginas aqui sobre Rússia, né? A primeira página aqui, só para dar um pouco o contexto, né? Eu acho que, né, essa página fala, vamos dizer, o pré-guerra, ou quando a gente estava entrando na guerra, todo mundo falando, poxa, o Putin é um gênio, né? E os líderes do Ocidente são muito fracos, né? Acho que o Trump falou isso, foi meio que era o consenso da época. Pô, o Putin está aproveitando o inverno na Europa, quando eles são mais dependentes, né? O Biden, que, né, tem essa percepção que ele é fraco, a Merkel saiu, entrou o Scholz, que não é tão experiente na Alemanha. Ele tem, né, que a gente botou na direita o mapa, né, de todos os gasodutos que vão para a Europa, né? A metade do gás da Alemanha vem da Rússia. Então, ele já tinha invadido Crimeia, Geórgia, e não deu em nada, né? A OTAN estava dando sinais claros que não ia conseguir defender militarmente a Ucrânia. Então, ele falou, pô, é agora ou nunca. Né, commodities, eu não falei, estavam já super altas e o mundo inteiro preocupado com inflação, que era o contexto que a gente acabou de explicar bem no detalhe. Então, falou, pô, não é agora que o Ocidente vai querer comprar essa briga. E aí, esses gráficos que a gente botou aqui, a gente botou 3, mas tem vários outros, de outros exemplos de guerra recente. E quase sempre, praticamente o dia da invasão tem sido low, né, do mercado, então as pessoas ficam super nervosas. Acho que a guerra do Iraque é um que eu lembro claramente. E aí, quando invadiu, foi meio que o low e o mercado andou, né? A Guerra do Golfo lá em 90, 91 também acabou até gerando uma recessão, mas o mercado, né, já estava meio que olhando para frente e conseguiu subir depois disso. E tem outras guerras também do Afeganistão e outros exemplos que também funcionaram dessa forma. Então, era um pouco esse o contexto, por isso que o mercado estava querendo buy the dip, né, que é essa expressão, né, famosa, e estava todo mundo falando, poxa, o Putin, né, realmente é um estrategista incrível, etc, etc. O que aconteceu foi muito diferente, né? O que o Putin errou, e eu acho que o que, né, a maioria das pessoas não estavam esperando, são duas coisas, né? Eu acho que, primeiro, que a Ucrânia, né, o Putin estava achando que a Ucrânia ia meio que se render em 2 semanas, né, aguentar. Pô, olha a comparação do exército, a gente não tem tempo, né, para mostrar um monte de gráfico, mas se olhar
comparação do exército, quanto eles gastam militar, quantas bombas, né, bomba nuclear, tudo que a gente sabe bem, a Rússia é gigante e a Ucrânia, né, é pequena. Então, ele não estava esperando isso. Eu acho que quem ainda não viu, eu recomendo ver esse filme na Netflix, né, Winter on Fire, que é da Revolução da Ucrânia, em 2014, que tinha aquele fantoche russo lá, o Yanukovych. E né, você vê quanto que o povo sofreu para tirar ele e quanto que eles valorizam ser um país, né, ocidental. Então, eles se identificam muito mais com o Ocidente. E aí também tem, né, outras coisas de quanto a Ucrânia já sofreu na mão da Rússia e União Soviética no passado. Então, é uma coisa muito, muito importante para eles, que eles estão dispostos a lutar mesmo, e até se o Putin invadir, que militarmente ele consegue, o que ele vai ganhar com isso? Como é que vai ser esse day after, né, com a população, a popularidade do presidente Zelensky falando, não, eu vou ficar aqui, eu vou batalhar. Eu acho que aquela frase que ele falou, né? Pô, os Estados Unidos falou, se você quiser sair, eu te dou um avião. Ele falou, não preciso de uma viagem para sair daqui, eu preciso de munição, né? Me ajuda a lutar. Então, acho que ele virou um herói, a popularidade dele, né, na Lua, lá na Ucrânia. E então, até se o Putin tomar o país, eu acho que é difícil como é que ele vai administrar isso. A segunda parte foram essas sanções, né? Eu acho que as pessoas, né, até a gente tem essa dificuldade em entender esse mundo novo que a gente vive. Então, não é necessariamente o Biden ou o Scholz que vão falar, não, eu vou mandar avião para a Ucrânia e vou lutar contra a Rússia. Não, mas essa cultura do cancelamento, né, é uma disputa para ver quem que vai sair da Rússia mais rápido, né? Então, a gente viu já de cara o mercado colapsando, né? O Sberbank, que é o Itaú lá da Rússia, né, que valia 100 bi de dólar, em 2 dias foi para zero a ação, né? Então, Lukoil, que é, né, uma das maiores companhias de petróleo do mundo também, Gazprom ainda tem um pouco de valor, mas também valia 100 bi. Né? Então, né, nunca antes visto, né, talvez só na Revolução Russa e Cubana, esse tipo de movimento, e com certeza não na escala e, né, globalização que a gente tem hoje. E aí entra um debate, se alguém quiser depois perguntar, não é que as empresas valem zero necessariamente, mas é que você não consegue nem comprar ela, né? O mercado russo está fechado desde a invasão, as ADRs você não consegue tradar nem em Londres, nem nos Estados Unidos. Então, né, ocidental, do mesmo jeito que você não consegue comprar uma ação na China que tem uma sanção do governo americano, você não consegue, né, até depois, se isso normalizar, reabrir em algum momento, não sei como é que vai ser. Por mais que tenha valor essas empresas, eu não sei se o ocidental vai conseguir comprar, que, né, a gente não consegue comprar, né, o banco do Irã, da Síria, esse tipo de coisa. Então, e aí na direita a gente só mostrou um exemplo, né, que cresce todo dia, desde que a gente fez isso ontem, já deve ter um monte mais, mas foi até engraçado, né? Anteontem teve um e-mail que um banco mandou de manhã e falou, olha, as empresas que ainda têm exposição na Rússia que não saíram, para as pessoas ficarem, né, preocupadas ou pensar em shortear, esse tipo de coisa. Até o final do dia, quase todas da lista já tinham anunciado que tinham saído, né? Que foi McDonald's, Starbucks, Pepsi, Procter & Gamble, né? Empresas gigantes que a gente está falando, Coca-Cola, a McDonald's, 11% da receita deles vem da Rússia, né? Então a gente está falando de coisa bem relevante. E virou essa competição de todo mundo querer sair, né? Acho que outra história emblemática foi da Shell, né? A Shell comprou um cargueiro de petróleo russo, né, semana passada, e, né, achando, poxa, a Europa ainda precisa de energia da Rússia, ainda é legal, e está tradando a $30 de desconto, porque ninguém quer comprar, pô, eu vou comprar esse cargueiro e beleza. E o backlash foi tão grande, né? O ministro da Informação lá da Ucrânia falou, parabéns, Shell, você tem sangue ucraniano no navio com você. E a Shell já pediu desculpa na hora, e aí já pediu outra desculpa formal. Um dia depois falou que eles iam sair da Rússia e não iam mais operar com a Rússia. Então está um nível de, né, competição, né? Então os sindicatos lá, né, dos portos na Europa não aceitam nenhum navio russo entrar nos portos, né? Então ninguém, o capitão de nenhum navio quer ter nenhuma carga russa no navio. Então o negócio está numa escala assim, né, nunca antes visto. Então, a gente está falando do PIB na Rússia deve colapsar no próximo trimestre, assim, né, meio nível, né, depressão, assim. Então vamos, né, até difícil contabilizar. A última conta que eu vi era 20%. menos 22% de queda, mas acho que vai ser muito mais. Então, né, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente nunca viu antes, e essa sanção, então esse é o ponto, né? O Putin, que estava
achando que ele tinha essa estratégia grandiosa, viu que, no final das contas, né, vai ser muito, muito ruim para ele. E as implicações disso, né, a gente ainda vai ver, né? Tem muitos cenários de como que isso vai se desdobrar, não está tão fácil né, ver isso ainda, mas a gente está numa situação complexa onde a Ucrânia não quer se render. Militarmente, a Rússia poderia até levar a Ucrânia, mas se o argumento deles é que eles são uma nação irmã, a gente é o mesmo povo, você não pode soltar bomba biológica, nuclear e o caramba, né, invadir e detonar o país, né? Então, e ao mesmo tempo, se eles invadirem a Ucrânia, né, do jeito convencional, está sendo muito mais difícil e a Ucrânia não vai querer ser, né, um povo controlado, submisso aos russos. Então, e aí tem outro lado, até se eles entrarem num deal, né, que hoje acabou de parecer que, né, que não temos nada por enquanto, mas eles estão conversando. Mas até se tiver um deal, será que as sanções acabam ou essas multinacionais que já anunciaram vão sair? Né? Pega muito mal você, né, de repente, falar, não, está tudo certo, ele matou um monte de ucraniano e segue a vida. Né? Então, acho que está numa situação bem complicada. Um dos impactos, né, mais claros é commodities. Né? Então, também, de novo, tem um monte de coisa que a gente poderia mostrar. Né? Eu acho que um jeito de pensar é que o choque dos anos 70 de petróleo foi muito grande, né? Teve 2 choques. Né? Se olhar a porcentagem do mercado mundial de petróleo que foi afetado naquele momento, é parecido com a porcentagem de petróleo que está sendo afetada nesse momento. Só que o problema é que, além disso, a Rússia e a Ucrânia também são gigantes em um monte de commodities agrícolas e fertilizantes. O maior exportador de commodities do mundo, né? Quando você soma todas elas. E metais também, né? Então, tem um monte de metal, de nicho, que eles são dominantes no mundo, né? Então, o que pode ter de problema, né, indireto, né? Isso aí você pode entrar em vários outros ângulos, tipo as reservas da Rússia, que eles não estão conseguindo acessar. Qual que é o incentivo dele em ficar vendendo commodities para gerar, né, um superávit e aí pegar esse dinheiro e ficar acumulando reserva, porque ele não consegue usar reserva. Então, talvez é mais fácil ele acumular todos os metais, fertilizante, tudo, e falar, isso aqui é o que eu vou guardar, deixa o preço subir, isso aqui vale mais do que eu ficar comprando dólar ou ouro, esse tipo de coisa. Então, aqui só para dar uma ideia, né? Então, o retorno das commodities esse ano, né? O carvão subindo 150%, o trigo 67%, o petróleo 59%, né? Isso aqui de 2 dias atrás, então já mudou um pouco. E o interessante que eu achei também é que essas commodities, vamos dizer, alternativas, novas, caindo no ano, né? Crédito de carbono, né, caindo bastante, e cripto também. Então, acho que está muita instabilidade, muito difícil de prever as coisas. Né? Outro gráfico aqui na direita em cima, né, da Merrill Lynch, que mostra que as commodities subiram, tiveram começo de ano, né, a maior alta desde 1915. Né? Aí nem vou saber dizer, né, que está totalmente fora do padrão histórico de todos os ciclos que a gente acompanha de perto. E outro gráfico que a gente achou legal aqui, né, do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, que as guerras são inflacionárias. Né? Acho que as pessoas esquecem isso em geral, a guerra é inflacionária. Então, esse que é um ponto que a gente queria, né, trazer aqui. Né? Tem um monte de ramificação que a gente tentou, né, tocar um pouco, né? Dá para ter conversa sobre horas, todos os ângulos, mas um ângulo mais fácil de, né, concretizar, que já era o problema, já que a gente está seguindo essa ideia de normalização, já estava dando um passo para trás. Aqui deu um passão para trás, né? Além daquele passo que já estava dando para trás, porque guerra já é inflacionário e logo uma guerra no maior lugar de commodities do mundo, né? Eu acho que as implicações são bem grandes e, né, potencialmente negativas. Aqui um pouco da implicação, né? Assim, acho que o mundo sofreu um grande choque agora em fevereiro. A gente tem esse preço de commodities explodindo e tudo isso que a gente comentou sobre Rússia é o que é fácil de visualizar, é óbvio. Agora você tem várias ramificações disso, né? Como se fosse um choque, um terremoto, e as placas tectônicas estão se mexendo e demora um pouco para acomodar. A gente vai ter a noção dos efeitos secundários em outros países ao longo do tempo. Tá? Uma coisa para complementar assim, a Covid, boa parte dela, principalmente no ano de 2021, o mercado, os economistas perceberam que era um grande problema de oferta. E a discussão de 22 era a normalização de oferta, à medida que a pandemia virasse endemia e a vida voltasse um pouco ao normal. Teve um outro choque de oferta enorme, né, que só vem compor com o anterior.
Então, é como se o mundo estivesse meio desglobalizando, né? Assim, a oferta global, né, que se expandiu durante 30 anos depois do fim da União Soviética e foi, enfim, responsável pela riqueza do mundo, né, a melhoria de padrão de vida do mundo inteiro, agora começa a voltar. Então, acho que esse é um ponto super importante estrutural que a gente vai ver, porque, de novo, mesmo que a guerra acabe amanhã, as sanções vão continuar, né, as empresas não vão voltar para a Rússia, então a oferta global é menor. Então, por isso que o preço fica mais alto e deve ficar mais alto por mais tempo. E qual a implicação, né? Assim, essa aqui é para os Estados Unidos, depois a gente vai comentar para outros países. Um que tem sido falado bastante é sobre o consumidor americano, né? O preço da gasolina já subiu muito nos Estados Unidos e qual que é o impacto disso em renda, qual o potencial impacto em crescimento, qual que é a implicação, isso vai gerar uma recessão, não vai, tá? Assim, quando você olhava esse gráfico da esquerda aqui em cima, são os nossos números antes da Rússia. Tá? Então, a gente já viu que 2020 e 2021 foram 2 anos de crescimento de renda disponível real, ou seja, já ajustado pela inflação, muito robusto, né? Perto de entre 5% e 10%, basicamente pelas transferências do governo, os cheques que foram emitidos ali para combater a pandemia. A renda privada subiu também, mas o grosso foi transferência do governo. E para 22, a gente já via um cenário de renda disponível em queda, porque as transferências deixam de existir, né? E sobrava ali uma renda privada que já estava bastante pressionada pela inflação. A gente já trabalhava com uma inflação mais alta, mesmo antes da pandemia. Então, assim, a renda disponível cairia, vai cair em 2022 nos Estados Unidos, tá? Mas o que pode absorver melhor essa queda é a questão da poupança, né? Acho que foi um ponto que foi muito comentado no mercado o ano passado todo, né? A boa parte dessa transferência de renda foi poupada, tá? E gera uma espécie de colchão para alguns momentos de crise. Eu acho que esse colchão vai ser utilizado agora. Então, aqui é uma tendência aqui do que acontece com a taxa de poupança nos quantis de renda, tá? Contra a média pré-pandemia. Então, isso aqui também é um cálculo da Goldman Sachs. Então, você tinha bastante poupança aqui no pré-pandemia e a perspectiva é que essa poupança caia muito, especialmente para os mais pobres, né? Quem está ali no comecinho da distribuição de renda deve ter uma queda grande, mas todos vão sofrer. Então, acho que no começo esse excesso de poupança vai ajudar a absorver esse choque de petróleo. Tem que lembrar também que o salário está subindo bastante. Então, esse talvez seja um outro risco, né? Às vezes a gente sempre pensa, o mercado pensa, pô, choque de petróleo, recessão. Só que quando a economia estava mais frágil, crescia menos, né? Não tinha inflação de salário, o mercado de trabalho era mais frágil, aí sim você não tinha, vamos dizer, algum escudo para se proteger, tá? Desse choque. Agora é um pouco diferente, mudou um pouco isso, né? Tem a poupança, tem o salário, às vezes um risco é até você gerar um espiral preço e salário mais rápido nos Estados Unidos, né? O mercado de trabalho, ontem saiu o JOLTS, né? Que é o indicador de demanda por trabalho nos Estados Unidos, ele acelerou no mês de janeiro. Então, aquela continha tem 10 milhões de vagas abertas contra 6 milhões de desempregados. Então, pode gerar mais salário e isso gera mais inflação. Então, acho que esse é um ponto para olhar. Mas, enfim, eu acho que na margem, essa poupança que foi acumulada nos últimos 2 anos, ela vai ser utilizada agora, tá? Para tentar absorver esse choque de petróleo. Mas, de novo, a renda vai cair esse ano nos Estados Unidos. Esse gráfico da direita é o preço real do petróleo em relação à tendência, tá? Então, toda vez que você tem um choque de até 50% em relação à tendência pré-choque, isso historicamente levou a economia dos Estados Unidos a uma recessão, né, que são as áreas achuradas. A gente se aproximou muito aqui em 2018, depois se aproxima muito nesse momento, tá, de 50%. Então, sim, é natural pensar no risco de recessão, né, eu acho que é um risco que vem para o radar, sim, dado o tamanho do choque. Mas, de novo, eu acho que a economia americana talvez esteja um pouco mais robusta para sustentar esse choque ou suportar exatamente em função dessa poupança que foi acumulada. Eu acho que o ponto, né, na esquerda é esse. O consumo do americano, né, também o custo de tudo que ele está comprando subiu muito, né? Então, quando a gente pensa, alguém vai lá nos Estados Unidos e fala, nossa, está bombando, mas a confiança do consumidor está colapsando, né? Como que isso conversa uma coisa com a outra? Que a inflação está muito forte. Enquanto você estava tendo transferência do governo e salário subindo muito, todo mundo estava, né, otimista. Mas agora que acabou a transferência do governo, a inflação está persistente, as pessoas estão começando a se sentir mais pobres, e especialmente o pobre, que é esse primeiro quantio aí, que mostra, né, exatamente, né, quanto que ele está despoupando
para conseguir manter o consumo que ele está querendo manter. E adiciona isso, era antes desse choque, né, russo. Vamos ver, né, se isso consegue virar a balança e gerar uma recessão, ou se essa poupança está tão grande que os Estados Unidos consegue segurar. Eu acho que esse é o grande debate aqui. Aí só, né, a pergunta, e equities, o que você faz? Caiu tanto, né? Vamos ir para o lado mais prático. A gente trouxe essa decomposição do retorno do S&P nos últimos anos, né, que eu acho que cada ano é interessante, né? Então, é o que aconteceu no Covid, né? Em 2020, essas bolas laranjas é o retorno que o S&P teve, né? Então, o S&P deu quase 20% em 2020, em 21 também, né, foi muito bem. Em 2020, apesar que o lucro estava sendo revisado para baixo, que é esse azul escuro, o azul claro foi o múltiplo, aumentou muito, né? O PI subiu muito, porque o mercado estava conseguindo look through, né? Olhar, atravessar isso, vai ser um negócio meio temporário e vai voltar. 21 foi o contrário, realmente aconteceu isso, o lucro foi muito mais forte que o esperado, teve uma revisão para cima brutal, e aí o múltiplo comprimiu um pouco, mas ainda estava num nível muito alto, né? Então, o PI, que antes do Covid era mais ou menos 18, por aí, né, no final de 21, você teve esse lucro sendo para cima muito, e o PI ainda continuou meio que 21 vezes. Então, você estava, né, talvez, né, sei lá, né, subido demais. Agora, o que está acontecendo? O lucro continua sendo revisado para cima, que é esse azul escuro. Então, esse é o ponto aqui desse gráfico, é aí que é a variável-chave. O azul claro parece que já ajustou a maioria do ajuste, né? A gente está em 18 vezes PI. Se você rolar isso para frente até o final do ano, né, isso cai mais um pouco, 17, 17,5, dependendo do dia, não está tão volátil o mercado. Para mim, eu acho que 17 vezes PI parece que é um negócio super razoável, né, um pouco abaixo da média dos últimos 7 anos. Se você olhar pré, né, esse aumento de múltiplo era o múltiplo razoável da S&P. A composição da S&P melhorou muito ao longo do tempo, empresas com retorno sobre capital maior, né, empresas mais asset-light, empresas de plataforma, menos capital intensivo, etc. Então, acho que o múltiplo já ajustou. O grande debate é o lucro, o crescimento de lucro. A gente vai entrar em recessão ou não, que era o slide anterior, né? A gente vai conseguir aguentar isso ou não. Por enquanto, as empresas estão entregando resultado forte, estão revisando para cima. Então, a gente não está vendo isso, mas essas coisas estão mudando, né, agora, né, todo dia. Né? Vamos ver como é que vai impactar isso, né? Esse preço de commodities, saída da Rússia, todo esse negócio, né, de globalização, né? Poxa, a gente não mencionou, mas tem, por exemplo, uma commodity chamada neon, que, né, é dominantemente produzido na Ucrânia e na Rússia, que, né, é muito importante para o setor de semicondutor. Então, o mercado inteiro, né, de semicondutor e o mercado de Taiwan estava caindo muito, estava super frágil, um negócio que você não esperaria, né? Baseado nessa dinâmica. Então, tem um monte de coisa, né, que indireta que vai impactar o mercado, é até difícil de quantificar, e vamos ver quanto tempo dura essa guerra e como é que é o deal, se tem eventualmente, né, como é que fica o mundo depois. Mas acho que essa é a grande incógnita, é o lucro, né, qual vai ser a tendência, se vai ser revisado para baixo ou não. Mas o que a gente, né, consegue falar com um pouco mais de precisão, né, que eu acho interessante, é essa growth versus value, né? Então, as ações de crescimento versus ações de valor, então, ações de tecnologia versus bancos e commodities, esse tipo de coisa, né? Sempre trada num prêmio, tem um múltiplo mais alto, cresce mais, né? Em teoria, né, uma empresa de qualidade melhor. A gente voltou para o prêmio, né, mais baixo desde o pré-Covid, né? Então, teve algumas correçõezinhas, né? Teve um monte de rotation, como eles falam, né, no mercado, e sempre parava nesse 40% de prêmio. Agora a gente está um pouquinho abaixo disso, então o ponto é que já ajustou bastante, né? A gente vê muitos investidores de tecnologia que estão achando esses preços assim super atraentes, né? Querendo levantar, né, fundos também para investir nisso, que eles acham uma super oportunidade. E aí, o que eu tinha falado lá no começo, esse último gráfico aqui sobre a taxa de juro real, que eu acho que é um ponto interessante, era aquele ponto, né? As ações de tecnologia estavam caindo muito quando a taxa de juros real estava, né, voltando um pouco mais para o padrão normal, que chegou a estar menos 1% negativo, aí estava indo 1 a 0, que ainda é um nível muito baixo, convenhamos. Mas, e agora que voltou para menos 1%, o que isso quer dizer para o mercado? Pô, será que deveria comprar tecnologia de novo? Tecnologia, em teoria, não tem muito impacto, excluindo o semicondutor, né? Não tem muito impacto de commodities, não tem né, tanto impacto, né, se o juro fecha é bom, porque são essas ações, né, com crescimento estrutural, etc. Mas o ponto que eu acho que, né, a gente tem que pensar é quando esse juro real fica em patamares tão baixos,
normalmente é um sinal de, né, de crise, basicamente. Né? Aqui, para pegar esse gráfico tão longo, voltando, né, até o século XVIII, não tinha break-evens. Né? Então, aqui a gente pega a inflação corrente e diminui, né, do 10-year. Então, parece menos 5%, na verdade, se olhar para o futuro, o jeito que o mercado olha hoje em dia, está menos 1%, que a inflação de hoje, em teoria, não vai continuar por 10 anos, mas dá para dar uma ideia, né, se você pensar até o menos 1%, alguma coisa assim, é um patamar normalmente, né, identificado com crise. Então, essas barrinhas cinza são recessões nos Estados Unidos, normalmente é na recessão que você tem um juro super baixo. Né? Então, e aqui tem vários, né, pânicos e depressões e guerras, etc., quando o juro real realmente colapsou. E eu acho que normalmente isso é um sinal que você não quer aumentar risco. Né? Então, esse é o debate. Né? Então, as ações de tecnologia que estavam já indo mal quando estavam normalizando o juro real, agora o juro real fechou, mas é por razões ruins. Então, também acaba sendo minha ponta frágil. Tem muita gente que ainda está exposta a esse tema. É assim que eu, né, resumo assim, todas essas coisas. Aí, passando um pouco aqui, Brasil, né, e depois o último slide sobre China. Não, legal. Acho que como é que o Brasil se encaixa nesse contexto? Eu acho que o que tem mais surpreendido em Brasil é a evolução da moeda. Né? O real é a melhor moeda do mundo hoje, em termos de performance. Ele lidera um grupo de moedas que tem características similares, tá? Que são as moedas latino-americanas. Então, por exemplo, o peso colombiano está indo muito bem, o peso chileno, tem o sol peruano, país pequenininho, mas é um pouco nessa toada, tá? Ou a África do Sul também. Então, são países exportadores de commodities, tá? E talvez países que estão longe do conflito. Né? Acho que isso também é importante ressaltar. A América do Sul está bem distante e, enfim, aqui é uma região mais... Historicamente, não tem esse risco de conflito, então ajuda. Mas acho que, claro que esse cenário internacional commodity subindo contribui, mas a pergunta é, mas o ano passado o commodity já subiu, né? E o real ficou depreciado por um bom tempo ainda, demorou para o real voltar a apreciar. Então, o que mudou, né? Eu acho que o que mudou foi a taxa de juros. Né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. O Brasil, ele realmente está na frente dos outros países no processo de ajuste de juros. Eu acho que isso, apesar dos efeitos que tem em atividade, etc., e todas as críticas que o Banco Central sofreu, eu acho que nesse momento essa estratégia está se pagando. Tá? Então, a gente trouxe alguns slides, uns gráficos, na verdade, só para exemplificar essa posição do Brasil. Depois a gente fala um pouquinho de Petro também, que talvez seja a questão um pouco, um calcanhar de Aquiles para acompanhar nessa história toda. Tá? Mas esse gráfico da esquerda aqui em cima, a gente já trouxe em lives passadas, a gente construiu isso quando se discutia até onde os bancos centrais emergentes podem cortar juros. A gente construiu isso na época do Covid. Então, é a taxa básica de juros menos um limite inferior de juros. Né? Porque na época o Brasil está cortando juros, tem a pandemia, qual que é o limite desse corte? Né? 4%, 2%? A gente pode ir para o zero, pode ir para o negativo. E a gente fez um estudo que mostrava que não dá para ser zero. A taxa de juros em país emergente tem que ser acima de zero, porque cada país tem o seu risco que tem que ser remunerado para incentivar o investidor a entrar. Então, o que esse gráfico mostra? Que ali, durante a pandemia, o Brasil, que é a linha, a gente chegou a uma taxa de juros, né, a taxa básica de juros ficou abaixo do nosso limite de juros. Tá? Ou seja, ficou negativo, efetivamente. Então, a Selic de 2 era incompatível com o limite inferior. Né? O limite inferior era alguma coisa como 2,5 a 3. Tá? E essa área aqui em azul claro, a gente fez esse cálculo para vários países emergentes e daí fez um intervalo. Né? Então, chegou um momento que o Brasil tinha o menor juros ajustado pelo seu risco de todos os emergentes importantes. Tá? Acho que foi nesse momento realmente que a moeda perdeu ali um pouco a referência de valor, foi saindo de 3,70, chegou a 5,80, 5,90. Porque, historicamente, o Brasil sempre foi o que teve mais. Mais né? juros, olha para trás. Né? Nosso grande produto aqui no Brasil é o CDI. Né? Nosso maior produto de exportação é o juro. E durante muito tempo no passado, a gente sempre teve um juro maior que o mundo emergente. Durante aqui o período do teto, a gente ficou meio na mediana dos mercados emergentes. O Brasil virou um país com juro razoável, né, dentro do nosso grupo de países. Só que realmente na Covid teve um exagero e o câmbio pagou o seu preço. De lá para cá, o Banco Central foi recompondo taxa de juros. Esse é o patamar atual, então a gente está aí acima, é o país emergente que mais paga juros, né, em relação a essa média dos emergentes que realmente importam. E aqui a projeção para dezembro de 22, que obviamente está muito fluida.
Hoje o mercado tem muita gente boa aí já precificando ou projetando o Selic de 13, 13,25. A gente tem 12,75, mas honestamente, se tiver que dar mais 50 pontos no final, dado o cenário super incerto, não é nada fora do padrão. Mas só mostra que esse carrego vai melhorar até o final do ano. Tá? E daí a gente, dentro daquele primeiro slide, né, que a gente mostrou da Taylor para os Estados Unidos, a gente pegou e rodou a Taylor Rule para vários países, tá? Para ver como que a média dos países se encaixa em relação à prescrição de política monetária. Tá? Então, o que a gente... todo mundo que está acima dessa linha tracejada é BC que está à frente da curva, porque a taxa básica de juros ela está mais alta do que a Taylor Rule estimada, certo? Então, o Banco Central de cada país entregou mais juros do que a prescrição de política indica. E todo mundo que está abaixo dessa linha tracejada são bancos centrais atrás da curva, tá? Que os juros ainda está muito baixo para o desequilíbrio econômico que cada país enfrenta. Então, a gente destacou os 3 principais para a gente, Estados Unidos, China e Brasil, e aqui tem o resto dos outros países. Então, olhando aqui, quais são as conclusões? Né? Primeiro, que o grosso dos países estão atrás da curva, né? Ou seja, não subiram juros como deveria até agora. Os Estados Unidos é o país, talvez, aqui, junto com a zona do euro, que está mais longe da linha tracejada, né? Como a gente já tinha mostrado, né, naquele slide inicial. Então, tem muito ajuste para fazer, assim como a zona do euro. E os países que estão mais próximos da linha ou acima da linha são China e Brasil. O Brasil está um pouquinho acima da linha aqui, quase na linha. Ou seja, o Brasil ele entregou juros dentro do que a prescrição de política monetária mostra, vamos pensar. Eu acho que essa reação dura do Banco Central, no final do processo, está se pagando, mostrando que o Brasil, apesar ali de todo aquele problema de comunicação, talvez, né, que o mercado ali ficou um pouco confuso, mas no final do processo a taxa de juros está nesse momento onde deveria e, olhando para frente, o Banco Central está disposto, sim, a entregar o que for necessário para controlar a inflação. Eu acho que isso vai ser muito benéfico para o câmbio. Tá? Então, acho que essa é a diferença de Brasil para os outros países. Né? O Brasil está bem posicionado na sua política monetária em relação ao que deveria. Tá? E isso está tendo reflexo positivo no câmbio. Aqui é o desvio da Taylor, né? Então a taxa de juros básica menos a prescrição. Então, ao invés de ser, aqui é a foto, né, do momento, esse gráfico aqui da direita, aqui o gráfico de baixo é o histórico, desde 2010. Tá? Então, o Brasil aqui está na frente da China, né, que olhando aqui na ponta, e daí você pega aqui a zona do euro aqui embaixo, a média dos outros emergentes bem aqui embaixo e os Estados Unidos bem embaixo. Tá? Então, eu acho que essa é a foto. Então, o Brasil está bem posicionado mesmo, e é por isso que, enfim, o câmbio eu acho que está reagindo de maneira adequada, apesar dos outros fundamentos não estarem bons ainda. Tá? E aí que eu gostaria de citar um pouquinho da questão da Petro. A Petro é uma questão longa também. Só antes de entrar nisso, né? Eu acho que, então, é isso que o gringo está olhando. Né? O gringo está olhando o mundo inteiro, está super nervoso com essa normalização no mundo. Como é que a economia americana vai reagir? Será que vai entrar em recessão? Não vai? Aí todos os problemas que a gente trouxe, imagina a versão europeia disso, onde o Banco Central está com juro negativo, onde o choque de energia é mais alto ainda, onde o crescimento vai ser mais impactado porque está lá do lado. Então, você junta tudo isso e fala, poxa, não sei como é que essas economias vão estar quando a gente normalizar tudo isso. Agora, o Brasil já fez a maioria dessa normalização. Né? Eu acho que, né, por mais que a economia está mal, por mais que, né, a situação política é complicada, e o juros está super alto, então, né, não tem muita perspectiva de melhorar, e na margem até a inflação está surpreendendo ainda para cima no Brasil, então talvez já tenha que dar mais juros até do que a gente imaginava. Quando você olha pela ótica da moeda, você fala, poxa, onde que eu vou deixar o meu dinheiro? Parece que o Brasil, né, e a China são 2 exemplos, né, de moedas que, né, sobressaem nesse ambiente. É isso aí. A gente vai falar até de China no próximo slide, o derradeiro, mas aqui só um pouco da questão da Petro, né? Eu acho que é um ponto para falar também 10 minutos, mas a gente não vai gastar esse tempo. É mais da ótica macro, né? A gente fez a seguinte conta, né? Ok, isso ainda está tudo muito fluido, não necessariamente vai ser tudo subsidiado o preço, talvez tenha outras alternativas ou um conjunto de alternativas para tentar controlar o preço. Congela uma parte do preço, você tem uma queda de imposto, uma parte de subsídio. Então, acho que é uma combinação desses 3 no final que vai acontecer, mas ainda está tudo muito incerto, as negociações continuam lá em Brasília, mas a gente fez um cenário, né? A gente pensou, qual que é o tamanho do custo fiscal potencial de você subsidiar 100% da defasagem da gasolina? Né? Então, você congela o preço da Petrobras,
toda a diferença é compensada com uma transferência fiscal do governo. Então, dados os preços, que a gente fez o preço de terça-feira, tá? Então, antes da correção de ontem, está num preço mais perto de $125 o barril. Então, se você mantiver o preço em $125, assim, o preço da Petrobras, ou mantém a defasagem pré de 10%, né, que é a defasagem básica da Petrobras, que ela tem implementado, contra uma defasagem atual de 45%, que é compatível com o petróleo de $125 o barril. Para você fechar esse gap, você precisa gastar, o governo precisa gastar 8,5 bilhões de reais por mês, né, para compensar essa defasagem para a gasolina e para o diesel. Tá? Se você imagina que isso dura 8 meses, que pode ser o tempo do conflito, ou mesmo que acabe o conflito, a gente acha que o preço do petróleo fica pressionado, e a gente assumiu que o preço é controlado até pelo menos alguma data perto da eleição, isso geraria, então, um custo fiscal total de 68 a 70 bilhões de reais. Tá? E daí a gente comparou com as despesas do Covid de 2021, elas são menores, tá? Não seriam tão... Mas, de novo, depende muito do preço do petróleo, eu acho que é uma variável super incerta, mas aqui é só para colocar uma pitada de risco do lado fiscal, tá? Essa situação de conflito e essa pressão por controle de preço sendo subsidiada pelo Tesouro Nacional, sei lá, um crédito extraordinário novamente implementado, né? O estado de calamidade, abrindo a porta para fazer mais política fiscal em ano eleitoral, esse é um risco para a moeda, tá? Que o mercado pode falar, poxa, eles estão exagerando. Lembra que as despesas com Covid em 2020 começaram com algo perto de 70, 50 bi e viraram 524. Então, só tomar um pouco de cuidado como o governo vai manusear isso. Esse seria um risco para o real ao longo do tempo se exagerarem demais nessa questão do fiscal. Eu acho que o ponto é, né, o cenário base é o que a gente mostrou nos primeiros 3 gráficos. O Brasil está até, né, contraintuitivamente bem posicionado nesse contexto, mas tem esse risco que eu acho que é relevante, né, da onde a gente sempre está olhando o Brasil com uma lente de gringo, né, da onde a gente tirou um pouco essa ideia. A gente está vendo o CDS do Egito e do Paquistão, né, voando, e a gente lembra lá do como é que é em português? O inverno árabe? Não, a primavera árabe. A primavera árabe, que as commodities estavam no auge naquela época, em 2011, e o ponto é que o governo lá subsidia o preço, né, de comida, né? Basicamente, trigo é muito importante no Egito, no Paquistão também. E, então, esses são 2 países muito dependentes de importação agrícolas, onde tem, né, muito pobre, então o governo subsidia isso. E quando o preço dobra, o fiscal implode do país, né? Então, por isso que o CDS explodiu. Então, aqui no Brasil, a nossa versão seria, se a gente está super preocupado que não dá para aumentar a gasolina mais, o que acontece se o petróleo for para 150, né? A gente falando em ir para 200, isso pode arrebentar o fiscal, e não só arrebentar o fiscal, como, né, a gente sabe que é um ano de eleição, né, que o líder nas pesquisas, né, acho que está falando coisa, né, contra privatização, esse tipo de coisa. E, né, se você, como é que funciona? Tudo bem, a gente vai fazer um cálculo, vai ser isso o impacto fiscal, mas você abriu uma porta que não sei como é que fica no próximo governo essa situação. Então, e com juros super alto e a inflação surpreendendo para cima, você vai continuar aumentando os juros, o nosso fiscal vai piorando muito rapidamente. Então, dá para extrapolar isso para o futuro, onde, né, só o teu custo com juros é muito alto e o subsídio que você tem que dar para a gasolina também é muito alto, e se isso não for um negócio temporário, se de repente for mais duradouro, né, começa a ser um problema grande que, né, vira de um Aquiles para um problema que muda a cabeça, assim, de ser um cenário básico. O Brasil está bem posicionado para, na verdade, isso tudo foi ruim. Então, por enquanto, no nosso cenário base, a gente só queria introduzir esse risco, talvez a gente pode explorar isso mais numa próxima live. Aí, para concluir rapidamente, já que a gente já falou bastante, a China, a gente já, né, falou um pouco como na Taylor Rule, eles estão, né, sendo responsáveis no mundo onde o Ocidente está sendo responsável. Eu acho que isso mostra bem esse gráfico aqui na esquerda, né? Eu acho que é meio emblemático como, né, a moeda chinesa conseguiu valorizar em 2020, o Covid nasceu lá, conseguiu valorizar em 21, apesar de todas as notícias, né, negativas de intervenção né, regulatórias, etc., e esse ano também está valorizando. A gente não falou tanto aqui ainda na live como geopoliticamente a China pode ser vista como um vencedor aqui dessa situação toda da Rússia-Ucrânia,
E você vê que outras moedas, né, que eram em ciclos passados defensivos, como o ien, franco suíço, o euro, né, no começo, em 2020, tradearam assim, valorizaram um pouquinho contra o dólar. Em 2021 já não aguentaram muito, já desvalorizaram contra o dólar e agora, na margem, estão desvalorizando ainda mais, porque nessa normalização a gente vai ver o Banco Central americano aumentando os juros e Europa e Japão não vão conseguir acompanhar. Então, o carrego vai ser bom, né, dentro dos mercados envolvidos, né, no dólar. E a China continua tendo esse carrego positivo, continua, né, sendo mais ortodoxo em geral e talvez até um beneficiário aí dessa situação toda, mas isso também é uma conversa longa, não está super claro, tem alguns riscos nesse momento também. Aí aqui na direita em cima, meio que a versão renda fixa ou a versão... A gente pegou esse gráfico do Gavecal, falando, né, o que é o safe haven no mundo? Onde que é a reserva de valor? O que eu faço com meu dinheiro se eu estou em pânico? Tradicionalmente, você comprava Treasury, né? Treasury está indo super mal. Ou outra opção era comprar ouro. Ano passado o ouro foi super mal, esse ano está começando, né, a reagir. Mas o que realmente foi o safe haven, né, que está ficando claro desde o pré-Covid até hoje, olha quanta coisa aconteceu, né, que nunca visto antes, a China, essa linha vermelha, a renda fixa chinesa, tem sido o safe haven, um negócio, né, reloginho que vai valorizando. E aí, se você quiser complementar aqui no final com o indicador. Eu acho que é a única parte cíclica, né? No final de semana teve a reunião do Partido Chinês tradicional que acontece em março para determinar as metas fiscais e econômicas, na verdade, para o ano, né? Para 2022. E, assim, no final, a decisão foi melhor do que o mercado esperava, tá? Eles determinaram uma meta de crescimento mais agressiva, né? Ou mais ambiciosa, talvez assim seja melhor. Então, o mercado acreditava uma coisa em 5%, eles falaram um número de 5,5%. Então, a economia precisa realmente acelerar, né? Precisa pisar um pouco mais no acelerador da política monetária e fiscal para gerar esse crescimento, né? E anunciaram mesmo um gasto fiscal extra de 2 pontos percentuais do PIB. E também, enfim, um pouco mais de estímulo na parte de crédito, né? E a gente até colocou esse slide, esse gráfico aqui embaixo, é um impulso de crédito contra um indicador de atividade que nós mesmos calculamos aqui na WHG, tá? E ele correlaciona muito bem com esse impulso de crédito, e a gente já percebe como o impulso de crédito já virou, está apontando para a aceleração da economia chinesa daqui para frente, talvez esse crescimento, esse impulso seja ainda maior, porque vai estar ajudado pelo fiscal, vindo como outra ferramenta. Claro que o geopolítico sempre atrapalha um pouco, pode gerar um pouco de aversão, mas, de novo, é bem assim, a história de China, a gente continua batendo nessa tecla, ela é bem diferente dos outros países ocidentais, né, que estão aí, precisam ajustar a sua política, a sua economia, a inflação está alta, vão subir juros, etc., ao passo que a China está com uma inflação super baixa, aquele primeiro gráfico que a gente mostrou no início da apresentação, né, todo mundo com uma inflação de 5,5%, 7%, e a China rodando com uma inflação de 0,9%. Tá, isso dá o espaço para ele fazer esse ajuste de política econômica. Então, a gente ainda acredita que o cíclico é favorável ao ativo chinês, por mais que nesse momento geopolítico tudo chacoalha um pouco junto, mas quando você, enfim, a partir do momento que tiver mais claridade sobre o tema, se vier a ter essa claridade, é o que está por trás, né? Qualquer conclusão, os Estados Unidos estão num desequilíbrio macroeconômico maior depois do choque da Rússia, a China pode se beneficiar desse choque russo e tem um estímulo econômico com um pouco mais de força do que o mercado esperava antes dessa reunião que aconteceu em março. Acho que a gente tinha muito assunto para falar hoje, né? Então, desculpa que ficou longo, não sei se tem alguma pergunta aí ou é melhor só não, hoje está... aqui. Não, então, acho que vamos concluir por hoje. Acabou tendo muito conteúdo aqui, talvez na próxima a gente faz um pouco mais curto e deixa mais tempo para pergunta, mas acho que esse mês tinha muita coisa para falar. Então, muito obrigado a todo mundo pelo seu tempo e estamos à disposição aqui, se alguém quiser tiver uma pergunta ou comentário, adoraremos ouvir de vocês. Valeu, um abraço.